Olá, meu nome é Gabriela. Olá, meu nome é Joana. E eu sou a Lívia, e hoje nós vamos apresentar o trabalho intitulado Análise e Modelagem de Aplicativo para incentivar o uso de plantas medicinais entre os jovens. O conhecimento tradicional sobre plantas medicinais está inserido na nossa sociedade desde os primórdios da humanidade. Considerando que essas espécies possuem propriedades benéficas para a saúde, nós vimos a importância de inserir os jovens nessas pautas, visto que eles serão as pessoas responsáveis por inserir esse conhecimento para as próximas gerações. Além disso, os jovens são mais propensos a influências externas, uma vez que a adolescência é uma fase de busca pela criação de identidade. Considerando que as tecnologias estão tão presentes na sociedade atual, torna-se claro que elas são uma grande fonte de influência. Por isso acreditamos que aliar os meios digitais com os jovens e sua conexão com a natureza é fundamental, pois esse é o caminho mais atrativo para que os jovens tenham acesso a esse conhecimento. Esses conhecimentos tradicionais, no entanto, não são o bastante para se ter a certeza da eficiência das plantas medicinais. É preciso também ter o conhecimento científico. Diante disso, explora-se os estudos realizados pelos etnobotânicos, uma ciência que objetiva a pesquisa científica sobre as qualidades terapêuticas das plantas. A comprovação do poder curativo das plantas pode levar as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável e diminuir a utilização dos medicamentos alopáticos, que são os mais receitados para a cura de doenças hoje em dia. Durante o primeiro ano do ensino médio, nós fizemos uma pesquisa quali-quantitativa com os jovens da região do Alto Uruguai, para saber mais sobre a utilização das plantas medicinais entre eles. A partir da aplicação de um questionário, nós descobrimos que os jovens têm sim um conhecimento básico em relação às plantas medicinais, mas que não utilizam elas regularmente ou só utilizam quando estão doentes. Apesar do uso não recorrente dessas plantas, nós descobrimos que os jovens têm interesse na utilização das plantas medicinais e também têm interesse em uma plataforma digital que possua os conhecimentos a respeito dessas espécies. A baixa utilização de plantas medicinais também pode ser explicada por outros resultados obtidos no questionário. O primeiro deles é que a quantidade de jovens que residem em meios rurais é bem menor do que a quantidade de jovens que residem em meios urbanos. As pessoas que residem em meio urbano costumam ter um contato menos frequente com as plantas, principalmente por conta do distanciamento entre o ser humano e o meio ambiente. Por isso, os jovens que vivem em meios urbanos costumam ter menos acesso ao cultivo e à utilização dessas plantas medicinais. Foi possível identificar também que os avós e os pais possuem um conhecimento mais aprofundado sobre as plantas medicinais, além de uma utilização mais frequente. E são eles também que costumam passar esses conhecimentos adiante para os seus filhos. Uma minoria recebe esses conhecimentos por outros meios, e o principal deles é a internet. Nesse contexto, é necessário estimular os jovens para que eles busquem e compartilhem o conhecimento sobre as plantas medicinais, visto que se corre o risco de que esse conhecimento tradicional seja perdido. Quando aplicamos o questionário, surgiu a ideia de que criássemos um aplicativo para tornar mais fácil o acesso a plantas medicinais. Tendo isso em mente, nós começamos a fazer uma pesquisa sobre aplicativos que tivessem propostas parecidas. Nós encontramos aplicativos que possuíssem a ferramenta de troca e aplicativos que possuíssem conhecimento sobre as plantas e também aqueles que pudessem identificar as plantas por fotos. Mas nenhum deles unia todos esses recursos, por isso a nossa ideia foi criar um aplicativo que tivesse todas essas possibilidades. Baseado nesses apontamentos, a problemática do trabalho é baseada em duas perguntas. A primeira é de que maneira nós poderíamos estimular os jovens a utilizar mais as plantas medicinais na sua rotina. E a segunda é de que maneira um aplicativo poderia tornar o acesso às plantas medicinais mais facilitado. O objetivo geral do nosso trabalho, portanto, é planejar um aplicativo que torne a obtenção de conhecimento sobre plantas medicinais mais acessível e mais atrativo, realizando o levantamento de requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócios e diagramas de casos de uso. Conforme os objetivos já descritos, a finalidade principal do trabalho é a modelagem de software de um aplicativo cujas principais funções seriam identificação de plantas, fornecimento de informações e troca de plantas entre os usuários. A ferramenta de identificação tem como objetivo ajudar os usuários a reconhecer melhor as plantas medicinais. Já as informações seriam um apanhado de dados sobre diversas plantas já catalogadas, como nome popular, nome científico, aparência, utilidades, entre outros. E por fim, a ferramenta de trocas tem como funcionalidade principal fazer com que os usuários possam trocar plantas entre eles, mostrando em um mapa os locais que essas plantas estão.
No que se diz respeito ao aplicativo, foi-se necessário inicialmente levantar as expectativas e as necessidades dos usuários a respeito da aplicação. Visto isso, uma das etapas mais relevantes foi o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais se entendem como as necessidades da aplicação, ou seja, as funcionalidades que o aplicativo vai ter. Para definir esses requisitos, foi estabelecido o objetivo geral, o detalhamento dele e o seu grau de importância. Já os requisitos não funcionais são as restrições impostas sobre o sistema, sobre como ele vai funcionar baseado nos requisitos funcionais. Eles se relacionam com demandas de segurança, manutenção, teste, usabilidade, portabilidade, confiança, entre outros, que são decididos pelos desenvolvedores do sistema com base nos requisitos funcionais. A partir do levantamento de requisitos, foi criado o diagrama de casos de uso. Os diagramas de casos de uso são representações gráficas de diversos casos de uso, atores e relações entre eles, e são baseados também nos requisitos funcionais do trabalho. Com base nos casos de uso, foi feito o refinamento dos casos de uso, que é uma versão mais detalhada e aprofundada dos requisitos funcionais, especificando cada funcionalidade dentro do software. Para a construção dessas etapas foi utilizado a técnica de modelagem de software orientado a objetos e os diagramas foram construídos a partir da linguagem unificada de modelagem. Com base nas espécies mais citadas no nosso questionário, nós demos o início à criação do nosso repositório de informações sobre as plantas medicinais, sendo que nós incluímos informações como nomes populares, nomes científicos, modos de uso, benefícios e contraindicações de cada espécie citada. As plantas que nós incluímos foram a camomila, o boldo, a losna, a erva cidreira, a sálvia e a babosa. Com relação aos requisitos funcionais do nosso trabalho, nós definimos 9. Em relação aos requisitos não funcionais, foram definidos 7. O primeiro é realizar cadastro de usuários. O segundo é realizar cadastro de materiais vegetais. O terceiro é cadastrar informações sobre os materiais vegetais disponíveis. O quarto é validar cadastro de informações sobre os materiais vegetais. O quinto é consultar a lista de materiais vegetais disponíveis. O sexto é o status de disponibilidade do material vegetal. O sétimo é definir opções de interesse no material vegetal. O oitavo é bate-papo entre os usuários. O nono é definir filtro de localização. O primeiro é a linguagem utilizada no desenvolvimento do sistema. O segundo é o sistema deverá disponibilizar o recurso backup. O terceiro é o sistema operacional. O quarto é o manual de instruções sobre o sistema. O quinto é a interface do aplicativo. O sexto é a sincronização de dados. O sétimo é o tratamento de erros. Foram definidas também 4 regras de negócio. A primeira é o cadastro de informações sobre o material vegetal. A segunda é a lista de espera. A terceira são informações sobre a localização. E a quarta é aceitar comunicação. O diagrama de casos de uso apresenta os casos de uso do software desenvolvido nesse trabalho. Com a utilização da ferramenta Draw.io, nós conseguimos determinar 2 atores: os usuários, que são os que vão utilizar o sistema, e os administradores, que, além de utilizar, vão também administrar o software. A partir da definição dos 2 atores, nós analisamos a interação deles com os requisitos funcionais. No diagrama 1, podemos dizer que a função do usuário é realizar cadastro de usuário. Quanto às funções de administrador, será de sua responsabilidade validar o cadastro de materiais vegetais. Ou seja, qualquer nova informação cadastrada no sistema a respeito dos materiais vegetais terá que ser validada pelo administrador. Para o refinamento dos casos de uso, nós escrevemos os seguintes critérios: nome, sumário, atores primários e secundários, pré-condições, fluxo de execução e regras de negócio. O quadro detalha o caso de uso 1, sendo que o mesmo foi realizado para os outros 9 casos de uso. Então, nesse caso de uso, realizar cadastro de usuários, o ator primário é o usuário e ele irá se cadastrar no sistema. As pré-condições seriam o usuário baixar e instalar o aplicativo no seu dispositivo. No fluxo principal, primeiramente o usuário vai solicitar o cadastro no sistema. Assim, o sistema apresenta todos os campos de dados que devem ser preenchidos. Depois, o usuário preenche os campos de dados, como nome completo, senha, e-mail, data de nascimento e endereço, e submete o cadastro. O sistema verifica, então, se os campos de dados foram preenchidos corretamente. E depois, o sistema salva os dados na tabela do banco de dados Cadastro de Usuários, e o caso de uso termina. Nos fluxos alternativos, então, se as informações adicionadas são inválidas, o sistema aponta o erro e o caso de uso retorna ao passo 2. Pós-condições, o usuário foi cadastrado, e regras de negócio RN3, que é as informações de localização.
Em relação ao diagrama de classes, a modelagem baseada em classes representa os objetos que o sistema vai manipular, os métodos que vão ser aplicados aos objetos e as relações entre os objetos. As classes, atributos e métodos de uma aplicação podem ser definidas com base em uma análise dos requisitos funcionais e não funcionais e também nos refinamentos e casos de uso. Cada classe é representada por uma caixa que possui 3 divisões contendo o nome da classe, os atributos da classe, sendo que esses atributos são os valores ou informações que o objeto vai armazenar, que são as operações e ações dos objetos. A ligação entre os objetos é chamada de associação e é representada como os relacionamentos que são formados entre os objetos durante a execução do sistema. Esse tipo de associação no diagrama de classes é representado por um segmento de reta conectando as duas classes que se relacionam. Em referência aos diagramas de sequência, os diagramas de sequência fazem parte do que é chamado de modelagem dinâmica, que tem como objetivo mostrar a ordem temporal na qual as mensagens são enviadas entre os objetos para executar uma tarefa. Esse tipo de diagrama é utilizado para mostrar as interações de cada caso de uso, por isso nós fizemos um diagrama de sequência para cada caso de uso. Esse diagrama aqui se trata do diagrama de sequência do caso de uso 1. O diagrama de estados permite descrever o ciclo de vida de uma classe, prevendo os eventos que podem ocorrer durante a transição de um estado para o outro e as operações envolvidas nesse processo. De acordo com o diagrama de estados da classe material, nós podemos observar algumas coisas. O primeiro deles é o estado. O estado é uma situação na vida de um objeto onde ele satisfaz uma condição ou ele realiza alguma atividade, e ele é representado por um retângulo. O estado inicial do ciclo de vida de um objeto é representado por um círculo preenchido. E o estado final do ciclo de vida desse objeto vai ser representado por um círculo com um formato de eclipse. A transição são associações entre estados e geralmente envolvem operações que fazem com que ocorra essa transição de estado para outro. O ponto de junção, que é o losango, representa quando o próximo estado de um objeto varia de acordo com o valor de uma condição ou de uma operação. Isso significa que ele só vai adquirir aquele próximo estado se essa condição possuir um valor verdadeiro. A partir da elaboração do projeto, foi possível realizar a etapa de análise e de desenvolvimento de um aplicativo que torne a obtenção e o conhecimento sobre plantas medicinais mais acessível e mais atrativo, por meio da definição das funcionalidades do aplicativo e modelagem do sistema. A próxima etapa do projeto será a implementação do software desenvolvido, para que o aplicativo passe a ser executável. Essa etapa inclui transformar a documentação em linguagem de programação. Por fim, com base nas plantas medicinais mais citadas no questionário aplicado, nós iremos construir um repositório de informações com embasamentos científicos a respeito das propriedades das plantas medicinais. A construção desse repositório vai ser realizada de forma gradual e vai acompanhar o desenvolvimento do projeto. Essa etapa do projeto é bastante importante, pois para assumir a credibilidade no uso de plantas medicinais, o conhecimento tradicional e empírico deve ser somado ao conhecimento científico. Nós pretendemos alcançar o maior número de jovens, realizando a testagem com estudantes de escolas da região e também com o público que se disponibilize a testar o nosso projeto. As análises referentes ao aplicativo já vão começar no processo de cadastro do usuário, onde serão filtrados os usuários que estão na faixa etária de investigação, ou seja, os jovens, e elas prosseguirão com base em critérios que nós ainda não definimos.